Bom dia a todos, estamos de volta neste segundo dia da semana para continuarmos o estudo da nossa lição da Escola Sabatina, que nessa semana está falando sobre preconceito, vencendo preconceitos. Ontem já tivemos o primeiro estudo, esse é o segundo, então é uma sequência de estudos, então se você não assistiu o primeiro vídeo, eu te convido a assistir para que você possa entender a sequência do que estamos estudando. Eu já fiz a minha oração, espero que você também já tenha feito a sua. E no tópico de hoje nós falaremos sobre discernimento e justiça. Na pergunta A, nós lemos assim: explique a abordagem equilibrada que Jesus nos ensinou a respeito de como ajudar os pobres. Em Marcos, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 14, versos 3 a 9, nós encontramos a narrativa em que Jesus está na casa de Simão, foi convidado por Simão para um jantar, e no meio desse jantar aparece uma mulher que com um vaso de alabastro na mão, caríssimo, um unguento assim muito raro, e ela quebra aquele vaso e despeja em cima do mestre. Aquele perfume toma toda a casa. E aquele gesto que era para ser discreto, ela não queria que ninguém visse, acabou se tornando público. E ela começou a chorar também, porque ela estava com o coração agradecido a Jesus. Era um gesto de gratidão para com Jesus. Mas quem estava ali? O tesoureiro, Simão, ou melhor, Judas estava ali. E Judas começa a criticar, dizendo que foi um desperdício aquela atitude dela, porque o dinheiro que ela gastou naquele unguento poderia ter sido encaminhado para os pobres. Imediatamente Jesus toma as dores daquela mulher e aproveita o momento para repreender Judas e também aqueles que tiveram vontade de falar e não falaram. E diz, olha, tá vendo essa atitude dessa mulher? Em todo lugar que o evangelho for pregado, a atitude dela será relatada, será conhecida. Porque os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Comigo não. Ela está me preparando para o que vem depois, para a minha morte. E ele faz uma pergunta: por que afligis essa mulher que praticou tão boa ação para comigo? E ele começa a discorrer, dando um puxãozinho de orelha aqui, um puxãozinho de orelha ali. Mas o que realmente ele queria ensinar? Queridos, ele queria ensinar que a obra do Senhor vem primeiro. Nós não devemos negligenciar a causa de Deus para que os pobres recebam nossa primeira atenção. Não, perceba que não está dizendo aqui para abandonar os pobres ao seu sofrimento. Olha o que a nota diz. Alguns levam o dever da beneficência ao extremo e realmente prejudicam os necessitados ao fazerem demais por eles. Embora não devam sofrer negligência, nem serem abandonados ao sofrimento, devemos ensiná-los a ajudarem a si mesmos. Sabe aquele dito popular que diz que nós precisamos não apenas dar o peixe, mas ensinar a pescar? É disso que Jesus está falando, né? Os pobres a gente sempre vai ter conosco, mas nós temos que ajudar com sabedoria. Precisamos estimulá-los a terem autonomia financeira. Vai precisar da ajuda no início? Sim, nós temos o dever de ajudar. Nós não podemos deixá-los padecer. Precisamos ajudar. Mas isso não pode ser por toda a vida. Nós precisamos ensiná-los a se sustentarem, a terem o suficiente para sobreviver. E às vezes, queridos, nem é questão de dinheiro. Às vezes é questão de gestão financeira. Hoje já temos até consultores financeiros, cursos de como gerenciar as finanças do lar, né? Então, esse olhar nós precisamos ter para não prejudicar essas pessoas, né? E sim ajudá-las a se manterem. Nós precisamos ter equilíbrio.
Na pergunta B, no antigo Israel, que atitude se exigia daqueles que aplicavam a justiça? Os versos de Levítico 19, Deuteronômio 1 e Deuteronômio 10 nos falam da mesma coisa, mas eu gostaria de destacar o de Deuteronômio 1,17, que diz assim: não discriminareis as pessoas em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Então, aqueles que no antigo Israel tinham posição de juiz, eles tinham que fazê-lo com imparcialidade. Toda história tem dois lados. E nós precisamos, eles, no caso aqui está falando dos juízes, precisavam ouvir os dois lados e sem imparcialidade julgar, dar sentença justa. Era isso que Deus exigia deles. E é algo muito difícil, porque nós, na nossa esfera humana, nós temos certos graus de afeto com as pessoas e às vezes acabamos agindo com dois pesos e duas medidas. Mas não honra ao Senhor esse tipo de atitude. A última pergunta de hoje: como todos em qualquer função de liderança na igreja devem aprender a aplicar esse mesmo princípio hoje? É buscando ao Senhor, é aprendendo do Mestre, é estudando os ensinamentos de Cristo e seguindo-lhe o exemplo. Porque se Deus não faz acepção de pessoas, não cabe a nós fazê-lo também. Colossenses 3:25 diz assim: mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Aqueles que ligam seus afetos e interesses a uma ou duas pessoas e as favorecem em detrimento de outras não deveriam ficar no cargo um dia sequer. Essa atitude é ofensiva a Deus. Devemos valorizar tudo o que Deus valoriza. Que nós possamos lembrar desse pensamento nesse dia. Que o Senhor nos abençoe e amanhã nós estaremos de volta para o estudo do terceiro tópico da nossa lição. Fiquem com Deus. Amém.